tema que traz muitas dúvidas para todos nós que trabalhamos no mercado imobiliário. Com certeza você já pegou um cliente que está passando com essa situação. Patrimônio e divórcio. Como aconselhá-lo, o que fazer, alguma noção sobre o assunto? Para falar sobre o tema, eu trouxe a especialistas sobre divórcio, patrimônio. Tati, melhor, se apresenta para a galera. Que compromisso, hein, Miri? Eu sou Tatiana Fortes, eu trabalho levando a felicidade para as famílias, Miri, através do planejamento familiar, auxiliando as famílias a organizarem aí o seu patrimônio, a organizarem, a formalizarem os relacionamentos, as uniões estáveis e também organizarem os pactos pré-nupciais. E também através dos divórcios humanizados. Mais conhecida como a rainha do divórcio. Não, tema, né? Mas não é só, divórcio. Não é só divórcio. E é importante a gente falar que organizar o patrimônio não é somente no divórcio, é para evitar muitas vezes que o casamento acabe em divórcio. Porque um casamento bem planejado, bem organizado, auxilia muito um casal a ter mais paz, a ter mais tranquilidade, e isso contribui muito para um relacionamento mais saudável. Isso contribui principalmente para nós que trabalhamos falando no nosso mercado aqui imobiliário. Você que está com aquele casal novinho, que se apaixonou, buscando você para comprar um imóvel, oriente esse casal a fazer o que a próxima pergunta, é a primeira pergunta que eu vou fazer aqui. Oriente esse casal, pergunte se ele já fez esse acordo pré-nupcial. Eu sei que não é o nosso tema, a nossa função muitas vezes é construir, é vender o imóvel, mas aqui fala sobre acordos pré-nupciais, são válidos e como podem influenciar na divisão de bens em caso de divórcio. E isso é muito importante, Miri. A maioria das pessoas tem dificuldade de falar de patrimônio e de dinheiro quando vai casar. Então isso tem levado muitos relacionamentos à falência às vezes, porque qual é o sonho de toda pessoa que vai casar? Ter um imóvel. A primeira coisa que uma pessoa fala quando vai se casar é onde eu vou morar. Quem casa quer casa. Quem casa quer casa. A primeira coisa o casal quer um imóvel. É ter um apartamento, é ter uma casa, é adquirir um imóvel. E a primeira coisa que se fala, a pessoa não tem dinheiro, o que ela vai fazer? Ela vai financiar um imóvel. E aí as pessoas não pactuam sobre isso, o casal decide viver junto através de uma união estável, muitas vezes que não é um casamento, e o casal decide comprar junto esse imóvel. E aí cada um traz um dinheiro daqui, um dinheiro dali, e juntos eles decidem fazer, unem esses recursos financeiros para ter esse imóvel. Só que daí esse financiamento às vezes é em 300 meses, tá? E eles não fazem um pacto. O que é esse pacto? O pacto pré-nupcial é quando o casal decide, primeiro ele escolhe um regime de bens que vai gerir esse casamento. Se é um regime de bens da comunhão parcial de bens, se é uma separação total de bens, se é uma comunhão total de bens. É isso que vai fazer a diferença na partilha desse imóvel, no direito, o que vai ser de cada um nesse imóvel. O quanto a massa patrimonial, esse imóvel vai ser 50% de cada um, ou vai ser de um ou de outro, como vai ser, em nome de quem que vai ficar esse imóvel. É o que fala de bens comuns e indivisíveis, isso, doutora Tatiana? Comuns ou individual. Mas o que é esse imóvel? Porque muitas pessoas não pensam sobre isso. Aí às vezes o casal deixa para o Estado decidir. Aí o casal não escolhe um regime de bens, compra esse imóvel, um traz 100 mil, o outro traz 200 mil, aí eles vão morar juntos, e aí quando não escolher um regime de bens, acaba sendo comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens. Ou seja, metade de cada um. Aí, por um acaso, esse relacionamento acaba não dando certo, eles não fizeram um pacto, não escolheram. É importante dizer, o pacto pré-nupcial é só para casamento.
tá? O pacto pré-nupcial é Não para é as pra união pessoas que estável. vão casar. A união estável, ela é um contrato. Aí quem vai viver em união estável vai fazer um contrato de união estável. Ou seja, eu não quero casar, mas eu quero viver em união estável. Qual a diferença entre os dois? A Constituição Federal reconhece a união estável também como uma... Hoje está reconhecido como... Está decidido que é como um casamento. Como um casamento. Como que tá isso, tá? Ela reconhece essa união. Tem o mesmo peso na herança, qualquer coisa, a união estável. Mas as pessoas podem... Qual é a maior dificuldade da união estável? A união estável não formalizada. Entende? A união estável não formalizada. É a união estável aquela que o casalzinho vai levando assim, ó, uma bolsinha hoje, uma bolsinha amanhã, a escova de dente hoje, amanhã eu levo um pijama, depois de amanhã eu levo outra bolsinha, aí vai indo, aí vai tendo uma gaveta, aí vamos assinando a Netflix e eu vou pegando uma senha tua, aí eu peço uma pizza, aí eu boto uma senha de um outro streaming, aí no outro dia, daí nós vamos dividindo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, quando vê eu pago a tua luz, eu pago, sabe? A união estável, ela nasce assim. Daí as pessoas dizem assim, qual é o teu estado civil? Mas eu não sei. Namorido, né? Eu não namorido, as pessoas não sabem, as pessoas dão risada. Isso. Elas acham bonito. E aí eu digo assim, que lindo, que bonito, né? E daí isso não dá certo, vai sobrar para o advogado decidir isso, nós vamos ter que pedir cópia de tudo isso. Então, gente, mas eu tenho visto muita coisa bonita, eu tenho visto muita coisa bonita acontecendo. Eu tenho revisado contratos aí de imobiliárias, eu tenho revisado contratos, eu tenho feito revisão de contrato de compra e venda de casais que estão fazendo pactos, que estão fazendo contratos de compra de imóvel comum, mas que estão fazendo assim, nós estamos comprando juntos, mas nós não vivemos juntos, nós não queremos ter uma união juntos. Nós estamos comprando, mas tanto por cento é teu e tanto por cento é meu. Nós somos sócios nesse imóvel. Isso é possível, nós temos sócios nesse imóvel. Gente, eu falo assim, existe, Miri, contratos familiares. As pessoas não querem investir muitas vezes num advogado. As pessoas já chegam assim, doutora, quanto custa uma consulta? É muito mais barato do que a dor de cabeça. É igual você ter uma perna quebrada e dizer assim, quanto custa uma consulta, doutor? Porque senão eu fico com a perna quebrada. Porque daí eu vou correr uma maratona com a perna quebrada, se for muito caro. Gente, não dá para correr uma maratona com a perna quebrada. Então, será que tu quer ficar? Quanto custa o pacto pré-nupcial? Gente, quanto custa a festa maravilhosa lá? Quanto custa o buquê da noiva? Quanto custa um vestido? Então, assim, vai ficar nesse casamento com uma perna quebrada? Ou então um pacto pré-nupcial no casamento? Porque as pessoas às vezes decidem assim, como é que eu vou decidir o meu regime de bens? Vai lá no cartório e pede assim, qual é o regime mais barato aí que tem para hoje? E daí o cartório decide. E aí às vezes as pessoas têm FGTS de 15 anos de contribuição. Às vezes já tem um imóvel que já foi conquistado de um outro relacionamento. Aí a pessoa não registra naquele imóvel lá esse novo casamento e não registrou nem o divórcio. Não averbou lá, não averbou. Para que não averbou? Para não gastar. Lembrando, corretor, que isso chega para nós e a nossa função é fazer a avaliação e vender. A tua função essa é a nossa função. Agora, é importante nós termos esse conhecimento, porque é um assunto que está aí todos os dias passando pelas nossas mesas. Exato, e as pessoas precisam ter esse conhecimento, porque às vezes, o que acontece? Às vezes as pessoas precisam ter esse conhecimento, trouxe 100 mil reais, que era particular teu, para uma compra de um apartamento de 500 mil. Aí a pessoa às vezes ela tem
ela tem a opção de buscar um advogado e saber assim, ela pode colocar lá uma cláusula dizendo, eu trouxe 100 mil que era meu, ele trouxe 50 que era dele, e nós vamos financiar 200. Doutora Tatiana, FGTS, na hora da divisão de bens, como é que funciona? Eu entrei com o meu FGTS e compramos um imóvel junto, mas na hora de dividir é tudo a mesma coisa? Como funciona? Olha, gente, essa pergunta aqui vale dinheiro. Essa pergunta quem está ouvindo poderia fazer um pix para mim agora. Já me segue lá, @TatianaFortesadvogada, tá? E me manda um direct lá, porque essa aqui vale um pix. Miri, muito importante. O FGTS, muitas pessoas não sabem, tá? Muitas pessoas não entendem que ele faz parte... Olha só, ele faz parte do regime de bens, de acordo com o regime de bens do casal, ele é partilhável durante o casamento. O que significa isso? Significa que, a partir do momento que o casal está morando junto, se ele é casado em união estável, por exemplo, se ele é união estável, se ele vive junto, tá, em comunhão parcial de bens, por exemplo, tá, esse FGTS, da comunhão parcial de bens, ele é partilhável durante o relacionamento. Aí esse casal utilizou esse FGTS para comprar esse bem. Só que se essa pessoa já tinha esse FGTS, então significa que esse FGTS anterior faz parte do patrimônio que não é comum. Isso. Isso significa que esse é particular. Então ela pode cobrar dessa pessoa, então não faz parte do patrimônio. Não faz parte. Não faz parte, é individual. Se ela já tinha esse saldo do FGTS nesse momento, ela tem que informar, ela tem que subrogar na hora da compra. Essa é a importância de consultar um advogado. Subrogar, tem que estar descrito na hora da compra. Eu quero proteger, casei com meu FGTS, compramos um imóvel juntos. Eu estou utilizando um FGTS, um dinheiro que eu já tinha. Eu já tinha. Agora, o que acontece? Se o casal está utilizando o FGTS que foi adquirido durante o casamento, ou seja, eu já estou vivendo com essa pessoa há 15 anos e esse FGTS foi fruto do saldo que eu ganhei durante esses 15 anos, é patrimônio comum do casal. Logo, eu ganhei enquanto eu estava com essa pessoa. Então, esse patrimônio faz parte da mesma massa patrimonial do casal. Logo, ele faz parte do patrimônio do casal. Mas isso depende do quê? Depende da pessoa entender, fazer essa análise do patrimônio dela, tu entende? Por isso que é importante que na hora da compra a pessoa tenha consciência, coloque no papel, eu estou comprando com isso, eu estou comprando 100 mil é daqui, 50 mil é dali. Mas isso é um contrato pessoal do casal, não é um contrato na compra do imóvel. As pessoas que eu tenho acompanhado, Miri, eles têm um contrato com o corretor, o corretor de imóveis tem um contrato. Eu tenho outro contrato que eu faço com o casal, e muitas vezes eu tenho que organizar para eles um contrato de união estável ou um contrato de namoro. Então são coisas à parte. Aí muitas vezes no contrato do corretor eu coloco lá na forma de pagamento lá algumas observações que não vão fazer diferença para o corretor, mas que vão fazer diferença para o casal. Para o casal que está comprando. Para o casal que está comprando. Então assim, é muito importante que não é função do corretor. Não é função do corretor. É função da família, do casal ter interesse de olhar o quê? Olhar para aquilo, preservar o seu próprio patrimônio, porque o seu patrimônio é o FGTS, é o dinheiro, gente. Agora, outra pergunta. Herança, como se faz da herança num patrimônio? Estamos casando, eu recebi uma herança familiar, resolvemos morar juntos.
como é que fica em relação a casamento e divórcio? Muito importante. Também tem sido objeto de muitas pessoas se preocupam com isso. Recebi uma casa da minha família e levei o boy para morar lá. Exato, perfeito. O que isso pode influenciar na vida de uma mulher, de um homem, de qualquer pessoa? Muito importante. O que fazer nesse momento? A mesma coisa. Recebeu uma herança ou está comprando um imóvel, qual é a situação desse casal? Eu sou namorada? Eu vivo em união estável ou é um casamento? Então, eu tenho um contrato aqui de namoro. Por que isso é importante hoje em dia? Gente, hoje em dia, se tu ficar na noite, é capaz da pessoa lá dividir contigo o jantar e é capaz de amanhã a pessoa tá buscando uma união estável, reconhecimento de uma união estável. Hoje em dia tá assim a coisa. As pessoas às vezes não se dão conta de que elas estão namorando alguém, essa pessoa vai lá, paga todo. Isso que eu estou falando são fatos reais. Está namorando alguém, daqui a pouco, todos os meses, paulatinamente, a pessoa vai pagar, faz um favor, Mini, paga pra mim paga pra mim lá a parcela do apartamento. Aí a pessoa vai lá na lotérica, não amor, eu vou na lotérica e pago todos os meses pra você, não tem problema, eu te ajudo. 12 meses depois ele foi pagando, no final desses 12 meses o relacionamento não deu certo, ele entrou na justiça pedindo reconhecimento de união estável e disse que ele que pagava essa parcela. Então, aí ela teve que comprovar que ele não pagava essa parcela, detalhe, ela teve que dar a metade desse valor porque ele provou que estava morando com ela e ele pagava, que eles estavam pagando juntos essa parcela. Então, gente, é namoro? É união estável ou é casamento? Primeiro formalizar, tá? Não acreditar assim que as coisas comigo não vai acontecer e aí formalizar e definir de quem é esse patrimônio. Uma relação saudável, uma conversa, não precisa ter aquele o diálogo. Se o casal não consegue falar sobre isso e principalmente no próprio contrato que nós estávamos falando antes, muitas vezes o casal, um deles pode ter um filho. O casal pode colocar também a observação como fica se eu morrer. Como fica a situação do imóvel, porque às vezes eles estão comprando juntos esse imóvel, eles podem determinar as regras, se um morrer, se o outro morrer. Então assim, eles já podem criar ali regras desse imóvel, entendeu? Então isso é muito importante em relação aos filhos, preservar o patrimônio dos filhos. Custódia dos filhos e bens. Como a guarda dos filhos pode afetar a divisão de bens? Olha, o que acontece no final de um casamento? Quando um relacionamento termina, a primeira coisa que acontece é quem vai sair de casa. Esse é o primeiro problema do relacionamento quando acaba, é quem sai de casa. E aí começa o problema, porque aí vem aquela questão, você sai, eu saio, a gente vende o imóvel, eu não saio até tu sair. Aí a primeira coisa é, vamos vender, vamos avaliar. Esse é o maior problema das famílias. Porque geralmente, quando uma família tem mais de um imóvel, tá tudo bem. E quando uma família tem filhos, geralmente esse é uma dificuldade. Eu fico com os filhos, então eu fico na casa. Geralmente é assim. Raras assim, tem exceções, tem casos em situações de violência, que aí muitas vezes a mãe decide sair de casa até que tudo então assim, realmente a questão patrimonial é uma coisa muito complicada, que quando o casal tem filhos, a prioridade de ficar na casa, mas não existe lei que diga isso, tá? Não existe lei que diga isso. Isso pode existir aonde? Lembra que eu falei do pacto pré-nupcial? Lembra que eu falei do contrato de união estável no início do vídeo? O casal pode organizar a vida lá no início. E se o nosso casamento não der certo? E se nós tivermos filhos? Como faremos quando ele acabar? Eles já podem prever lá questões de respeito aos filhos e de preservação da saúde emocional
desses filhos e prevendo assim, se acontecer algo, quem vai cuidar, como será cuidar desses filhos. Então a prioridade vai ser quem fica na casa, a mãe com os filhos como guardiã. Geralmente acontece isso, geralmente, mas não existe uma regra. O que existe nesse momento é o bom senso e muito mais do que isso, a importância de nesse momento o casal buscar uma assessoria jurídica especializada. E mais do que isso, Miri, quando um casal vê que está no momento de crise, é importante que ambas as partes tomem a decisão de: estamos morando nesse apartamento, o que acontece se nós nos separarmos? Isso aqui está quitado? Em que estado está esse apartamento? Se nós vendermos, quanto ele custa? Eu tenho um corretor porque avalia, porque geralmente a gente pede, o advogado já pede. Você já foi no corretor, já avaliou esse imóvel, já fez isso? Algo clássico que acontece nas mesas dos corretores também é uma das partes não quer vender o imóvel e a decisão é que é necessário vender o imóvel. Como a gente, corretor, se comporta nessas horas? O que a gente deve fazer? Uma parte contratou para você ir lá avaliar e vender o imóvel e a outra parte não quer que isso aconteça. O que você aconselha o corretor a fazer? Nossa, isso acontece com muita frequência e eu tenho vários processos na justiça que estão nessa situação. Um quer vender, o outro não quer, um precisa avaliar. Em casos assim, Miri, acaba indo parar na justiça, porque o corretor não tem o que fazer. Porque você não pode tomar decisão. Quem são as pessoas que podem decidir? Nós não podemos nem botar uma placa lá, nada. Não. O que eu aconselho, e já aconteceu várias situações, já chegou cliente e disse assim: eu quero vender, ele me autorizou a vender. Eu disse: então busca o corretor de confiança. Geralmente eu peço assim, ó, pega um e ele pega outro. E aí cada um coloca a placa e o primeiro corretor que vender, ok, pede a avaliação de cada um e o primeiro que vender tá tudo certo. Mas quando há um litígio, infelizmente aí as partes acabam perdendo o poder e o controle sobre as suas próprias vidas e aí acaba que quem tem que tomar a decisão final é o juiz. Aí é o poder judiciário que acaba tendo que, através de uma sentença judicial, determinar o que vai acontecer. E aí a gente vai lá, a gente fica 3, 4 anos na justiça. Se o juiz decidiu vender e esse imóvel voltou para o corretor novamente, o juiz decidiu vender, mesmo a outra parte contrariada, aí nós podemos entrar em ação? Acaba assim, ó, acaba que a gente pede avaliação judicial, que é o que acontece. O juiz determina um avaliador judicial para ir avaliar o imóvel e aí a gente tenta novamente, através de advogados, a gente tenta conciliar, a gente tenta fazer com que essas partes olhem para esse problema. E aí agora, até ontem, estou buscando, através de um problema assim, eu estou buscando uma solução amigável, entende? Então a gente fica tentando para evitar uma sentença judicial. Então, que é o que pode acontecer nessa sentença? O que pode acontecer nessa sentença é o juiz determinar através de leilão, uma venda, uma coisa mais radical. É as pessoas perderem assim o total controle sobre aquilo, a negociação do próprio bem, do próprio bem que o casal adquiriu. Mas isso é uma decisão muito radical. Isso sabe? É muito importante a gente falar, corretor, porque você não cai nessa armadilha. Eu já passei isso de mesa. Mas o corretor não tem esse poder para decidir. Mas acaba que o corretor ele pode ser até assim, ele pode ajudar, né? Mas o que eu falo, doutora Tatiana, é que o corretor, eu já passei de mesa, de cadeira, do marido vir e nós decidimos vender. Eu quero vender, e depois eu descobri que a mulher não queria vender, ou enfim, né? E só que eu já estava lá no imóvel. Então, se você pegou um caso de um imóvel que o casal está se divorciando, tem que ser os dois. Não pode. Não caia, pode ser a mulher falando com você, ou o marido. Enfim, qualquer parte do relacionamento, fale com os dois, não caia nessa armadilha. Se preserve como
profissional, e é por isso que nós estamos com a doutora Tatiana aqui, para que você possa ir mais atrás de informação quando isso vir para a sua mesa. A gente fez um pouco É importante quando você pega um caso assim, você já perguntar se eles estão em processos de divórcio, se eles já têm um processo judicial, se eles já estão, que fase eles estão. Outra parte. Você pode até entrar em contato você já tem advogado, em que fase vocês estão, ele também tem um corretor, já tem uma placa lá, alguém já está, porque isso é muito importante, porque evita um problema para vocês, né? Evita um problema, uma questão às vezes que você vai se envolver, né? Porque realmente, se juridicamente, quando um não quer vender, não sai venda. E como o corretor pode se defender em casos que ambas as partes assinaram um contrato, decidiram vender, mas no meio da negociação, como a relação já está abalada por causa do meio de um divórcio, eu passei por isso, uma das partes queria atacar a outra tentando desistir do negócio e com isso atacava a imobiliária. Então, de que forma o profissional pode se proteger, já que ele decidiu fazer essa negociação, a gente vive de comissão, se proteger em casos como assim? Isso pode servir para casamento ou para herdeiros, né? Que pode acontecer que uma das partes queira atacar a outra, atacando, infelizmente, o profissional que fez aquela transação imobiliária. Olha, aí a gente entra numa esfera muito importante. Eu gosto de dizer que o advogado, para advogar, não pode fazer só advocacia. E é isso que eu fiz, Miri. Eu fui buscar em outras áreas humanas, porque para a gente trabalhar com pessoas, a gente tem que buscar outras áreas, que a gente precisa... Eu amo gente, eu amo pessoas. Aí eu busquei no desenvolvimento pessoal, busquei constelações familiares, busquei outras áreas para entender mais do ser humano, para entender mais sobre como gerenciar emoções, como gerenciar e administrar conflitos. Então eu entendo que para todas as áreas que a gente trabalha, quando a gente trabalha com pessoas, a gente tem que aprender a ler, a gente tem que aprender assim a interpretar e a fazer muitas perguntas. E entendo que o profissional que trabalha com corretagem, ele tem que fazer a mesma coisa. Fazer muitas perguntas, entender desse casal, saber, quando você sabe que esse casal está se separando, você já sabe que existe um litígio. Se esse casal, você tem que fazer perguntas para eles. Se eles têm 2 advogados, significa que esse divórcio não é amigável. E aí você já pode fazendo mais e mais perguntas e começar a compreender que poderá sobrar para quem? Para o corretor. Porque no meu caso, às vezes, acaba sobrando para o advogado. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar cláusulas no teu pré-contrato. Cláusulas em caso, sabe aquela cláusula penal que tem lá? Existe uma cláusula penal em caso de desistência, não existe no contrato? Existe, sim. Existe aquela cláusula que ninguém pode desistir do negócio, não tem? Tem, porque eu leio os contratos dos corretores, de imobiliárias. Então existe colocar cláusulas. E principalmente, e o principal, toda vez que algo acontece com a gente, você já sabe que isso pode vir a acontecer. Você falar para as pessoas: olha, eu gostaria de conversar, de falar, você já falar para eles. Eu sei que isso pode acontecer, então eu não gostaria. Eu sei que com esse casal maravilhoso não vai acontecer. Eu sei que vocês são pessoas que sabem lidar com as emoções, né? Vocês sabem lidar com o que está acontecendo. Mas eu gostaria de ter uma conversa com vocês sobre e falar mesmo que você não gostaria de fazer parte, mas que você está incluindo essa cláusula porque já aconteceu e você não quer, né, novamente. Acho muito importante. Então nós temos que saber que quando cada coisa que vai acontecendo que não dá certo, você tem que ir incluindo, aprender a fazer perguntas e aprender a ler, porque não existe outra forma, né, de lidar com pessoas que não seja lidar com aquilo que vai acontecendo e de se proteger, porque vai acontecer e vai acontecer coisas, né, que você também vai acontecer coisas novas que você não sabe, mas a gente tira daqui uma importância muito grande, que os problemas não acontecem se a gente casar
quando no casamento os casais já fizerem tudo corretamente, né? Já corretamente não, organizarem o patrimônio, né, Miriam? E você, como corretor de imóveis profissional do mercado imobiliário, assista sempre aqui a gente no Papo de Imob para ter consciência de assuntos como esse, de coisas que acontecem nas negociações, para que você possa estar preparado, para que você possa ter formas de se proteger, conteúdo para isso. Exato. Doutora Tatiana, eu quero te agradecer aí por ter contribuído com o teu conhecimento para a galera. Eu que agradeço a oportunidade de trazer aqui para o teu público do Papo de Imob esse tema, e com certeza nós vamos atingir pessoas que estão buscando a felicidade para a sua família, a felicidade na proteção do seu patrimônio, pessoas que estão começando a vida agora, que estão começando a vida, ou mesmo que estejam com dificuldades aí. Talvez a dificuldade seja exatamente a formalização, a organização, né, do seu patrimônio, ou até mesmo às vezes fazer organizar aí um contrato de união estável, um contrato de namoro, ou até mesmo decidir pelo casamento nesse momento, né, Miri? Quem sabe um pacto pré-nupcial que esse casal está buscando nesse momento. Então, muito obrigada pela oportunidade, eu agradeço. E para o público aí que ficou com alguma dúvida, @TatianaFortesAdvogada no meu Instagram, lá tem muito conteúdo. E se ficou alguma dúvida, manda um direct lá que eu vou adorar conhecer você e poder te auxiliar muito mais além do que a gente conversou aqui hoje. Até o próximo Papo de Imob. Tchau, tchau.